Assim como um grupo de religiosos criaram a fábula do purgatório, os evangélicos religiosos criaram o adultério como pecado imperdoável para, abre aspas, a parte culpada, fecha aspas, já que eles criaram a fábula da, abre aspas novamente, parte inocente, fecha aspas, ou seja, com o surgimento do adultério como pecado imperdoável, surgiu como inconsequência a figura da parte inocente. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Vamos tratar de um assunto hoje que é de interesse seu e você vai aprender um pouco mais acerca desse assunto através não de pensamentos, mas através da palavra de Deus que iremos falar no decorrer desse vídeo. O adultério, um pecado hoje considerado veladamente imperdoável. O adultério vem sendo considerado pela teologia Nutella de hoje como pecado imperdoável e ainda considerado, segundo os intérpretes da lei da antiga aliança do legislador Moisés, de olho por olho e dente por dente, onde o castigo deveria ser na mesma proporção do dano causado? Levítico 24, 20. Isto é, contra a nova lei do perdão e do amor, estabelecida pelo legislador da nova aliança, Jesus Cristo, que diz: se alguém te ferir numa face, vire a outra. Lucas 6, 29. Ou, assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhe fazeis vós também. Se amardes só os que vos amam, que mérito há nisso? Diz a palavra de Deus em Lucas 6, versículo 31 e versículo 32, a parte A. O novo legislador, Jesus Cristo, ele faz referência à atualização da lei da antiga aliança, citando a expressão em ouviste o que foi dito aos antigos, Mateus 5, 21 ao versículo 47, e eu, porém, vos digo, Mateus 5, 22. A graça trouxe o aperfeiçoamento da lei do Antigo Testamento, dando à igreja um coração de carne, como diz em Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 26, implantando assim a lei do perdão, levando em conta a nova lei do perdão e do amor da nova aliança. Alguém perguntou: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E ainda nos advertiu o Mestre Jesus: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versículo 15. E no exemplo deixado, no caso da mulher adúltera, diz João 8, do versículo 4 ao versículo 11. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu então ela: ninguém, Senhor. E disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Mateus 9, versículo 6, a parte A. Então o texto diz: perdoar pecados? E vemos uma única exceção em toda a Bíblia de impedimento de não perdoar a ofensa dos homens. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 31, para o pecado imperdoável. Pecado este que nem Jesus teve, não tem e nunca terá condições de perdoar.
estando reservado à autoridade do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 7 e Mateus, capítulo 24, versículo de número 36. Meus amigos, Jesus ordenou à igreja cumprir a lei da nova aliança, que é a lei do amor, quando ordenou que o perdão pelos pecados dos homens aos homens fosse ilimitado. Mateus 18, 21, 22. Exceto quando os homens se manifestarem publicamente como inimigos declarados de Deus, blasfemando assim contra Deus na pessoa do Espírito Santo. Mas, segundo a graça de Deus, chegando à plenitude dos tempos, segue assim: como queremos que os homens nos façam, façamos a eles também. Lucas 6,31. À exceção do perdão divino, portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, versículo 31. E ainda na atualização da lei se diz: se amares só os que vos amam, que recompensa tereis? E se fizeres o bem aos que somente vos fazem, que recompensa tereis? Lucas 6,32. E perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós também temos perdoados aqueles que pecam contra nós. Mateus 6,12. Porque se perdoardes aos homens seus pecados contra nós, também nosso Pai Celestial nos perdoará. Isso disse Jesus em Mateus 6,14. Bem, então, a interpretação que os fariseus modernos dão a Mateus 19,9 não se encaixa com o que o autor da lei da nova aliança quis dizer, pois diz que em tudo nos deu exemplo, João 13,15. E vemos Jesus, o autor da lei da aliança do amor, deixar como exemplo, ao dizer à mulher adúltera: mulher, onde estão os teus acusadores, os teus juízes? Ninguém te condenou? E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. João 8, versículo 10 e versículo 11. Como vemos acima, a interpretação que também os implacáveis fariseus, corruptores da igreja neotestamentária, eles dão a Mateus 19,9, não se encaixam com o contexto geral da nova aliança sobre os ensinamentos de Jesus. Disse Jesus em Mateus 5, 31, 32, a lei veterotestamentária diz que quem tem algum motivo para se livrar do seu cônjuge, dê-lhe carta de divórcio. Eu, o Senhor da nova aliança, a aliança do amor de Deus, porém vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação prevista em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13 ao versículo 19, onde ficaria configurado se aconteceu ou não a fornicação ou incontinência pré-nupcial com outro na casa dos pais. E também se não aconteceu. O repúdio não é permitido conforme Mateus 5,32a. Observem que o texto acima pertence às leis morais dadas ao povo de Deus e não podem ser mudadas por não pertencer às regras de leis cerimoniais que eram figura e que, neste caso, apontavam para o cumprimento da lei em Cristo no Novo Testamento. Mateus 5, versículo 17. Como está escrito: eu, o Senhor, vosso Deus, não mudo. Malaquias 3,6. Parte A do versículo. E as coisas do passado, ou seja, do Antigo Testamento, eram sombras que apontavam que se manifestariam com a implantação da graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2, versículo 17, a parte A. O texto de Mateus 5,32 diz: se ela não cometeu fornicação ou incontinência pré-nupcial
com o outro, como José suspeitava de Maria, mãe de Jesus, não haveria impedimento para o casamento. Caso se confirmasse o pecado, ele teria direito pelas regras judaicas e não da lei de Deus para dar carta de divórcio a Maria. Após casados, já se entra em outro processo de que quem repudiar seu cônjuge sem a questão da incontinência pré-nupcial, prevista em Deuteronômio 22, 13 ao versículo 19, o expõe ao adultério. Por quê? Porque o que uniu Deus não o separe o homem. Mateus 19, versículo 4 ao versículo 8. Obviamente que Jesus se refere às leis humanas que, como denuncia o texto sagrado, que as mesmas são injustas aos olhos de Deus. E enquanto viver o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Romanos, capítulo 7, versículo de número 3. Então, na interpretação dos textos correlatos dos fariseus de hoje, a punição repudiada por pecado de adultério, na lei da graça, instituída por Jesus, como ordena os escritos sagrados, em Mateus 5,32, a parte B, é aceito como uma condenação de açoites, de solidão eterna àquele ou aquela que tropeçou pela fraqueza da carne. Ou seja, tornando-se um pecado imperdoável na alegação dos fariseus corruptores do texto sagrado, que consideram que a parte inocente tem direito a casar novamente e justifica em não de perdoar o que é fraco. Ao contrário do que ordena a lei do amor no decreto do Deus Altíssimo, João 13, 34, 35, e que também Deus nos ordena que devemos acolher o que é fraco na fé. Romanos capítulo 14, versículo 1, a parte A do versículo. E Jesus, ele deixou bem claro: todo pecado se perdoará aos homens, exceto um, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não dois. Então fica bem claro que não inclui o adultério. Agora vem o texto de Lucas 16, 18, que não faz referência clara com Deuteronômio 22, 13 ao versículo 19, que é mais genérico e mais cristão, afirmando que um está preso ao outro e devem se perdoar, e estarão dando condições a Deus de liberar o perdão para si, para que não sejam impedidos em suas orações. 1 Pedro 3, versículo 7, parte B. Mas, se da parte dos homens um não quiser perdoar o pecado do outro, então incide também em não ser perdoado, como precetua o oráculo em Mateus 6, 14 e 15. Sendo assim, o pecado do suposto inocente se torna imperdoável da parte dos homens, pela dureza dos seus corações. Esta fábula de interpretação de parte inocente me remete ao meu ex-pastor, no tempo da minha conversão, que alegava que a parte inocente tinha direito a casar-se novamente. Eu sabia que ele era eco dos outros, fariseus corruptores das Escrituras Sagradas, pois eu via que ele não tinha esse conhecimento, porque veio o dilúvio. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6,12. Consequências do pecado. Que Deus te abençoe, que se inscreva você no nosso canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Esta é a palavra de Deus, não segundo o pensamento dos homens, mas segundo as Escrituras Sagradas, segundo a lei do amor e do perdão de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.